Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John e estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Oi pessoal, mais uma vez eu agradeço o convite do meu amigo John. Eu espero que a gente tenha um bom bate-papo, uma boa conversa. Aqui quem fala é o professor Rafael Santos. E eu tenho boas expectativas para esses temas que a gente vai estar tratando aí ao longo desses podcasts, desses bate-papos. Então, continue com a gente, que Deus te abençoe. Tudo bem por aí? Tranquilo, John, graças a Deus, fluindo. Amém. E aí, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Bem, hoje a gente vai estar tratando sobre aquele momento chamado de patrística, né? Um pouquinho aí, um grande resumo, vamos dizer assim, que foi o período dos pais apostólicos, dos pais da igreja, as primeiras heresias que a igreja teve que enfrentar e como que esses teólogos aí que marcaram a história da cristandade lidaram com esses problemas e se eles ainda continuam aparecendo nos nossos dias. Na verdade, a gente vai estar dando continuidade à nossa série de episódios, né? Esse aqui já vai ser o nosso 4º episódio, né, Rafael? Exatamente. Aí tratando dessa pegada da história da igreja de uma forma geral. Uhum. E nesse sentido, a gente pode dizer que esse foi um período da igreja, né? Esse período dos pais apostólicos, né? Foi um período ainda jovem, né, Rafael? Porque o que acontece? A gente tem aí primeiro que separar, definir os termos, né? A terminologia. Normalmente a gente fala de pais apostólicos ou pais da igreja, né? Ou patrísticos, de uma forma geral, todo aquele período que comporta o comecinho do século II, né? Oficialmente, após a morte do último apóstolo, que seria o apóstolo João, segundo aí Eusébio de Cesareia, ele teria falecido no começo do século II, depois de Cristo, em Éfeso. Aí, oficialmente, a gente tem aquele período pós-apostólico que é chamado de período da patrística, né? Que é o que se estenderia aí, segundo uma posição mais conservadora, do século II até o século VII, talvez século VIII. Eu, particularmente, paro com a patrística no século V, depois de Cristo, mas vamos aí usar a posição majoritária. Mas esse período aí esse período dos pais apostólicos, os pais da igreja, é um período que ele começa no século I, então, e vai até que século? Primeiro não, segundo, porque século I seria o período apostólico. O período dos pais apostólicos, dos pais da igreja, seriam os discípulos dos discípulos dos discípulos dos apóstolos. Então a gente pega do século II e vai até em meados do século VIII. Bem, pessoal, você que acompanha o Teologicamente há algum tempo, sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita na internet. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, para ler os nossos artigos e também os nossos devocionais. Mas para manter esse projeto de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados. E como um projeto independente, o Teologicamente não recebe ajuda de nenhuma instituição. E para continuarmos como um projeto gratuito e independente, contamos com você. Faça parte do nosso clube de apoio. Você pode fazer parte do nosso clube de apoio escolhendo uma ou mais das 3 opções. A primeira opção é faça uma doação avulsa ou mensal, clicando no link abaixo, faça uma doação. A segunda opção é sempre indicamos literaturas em nossos conteúdos. E a cada compra que você fizer através dos links, o Teologicamente ganha uma pequena comissão. E a terceira opção é compartilhe com a sua família e com seus amigos os nossos conteúdos. Com o seu engajamento, nosso projeto passa a ficar mais relevante na internet. E dessa forma, mais pessoas conhecem o nosso projeto. E os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros deste ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter esse projeto gratuito e independente. E lembrando, mesmo que você não se torne um membro de apoio, não se sinta constrangido em continuar consumindo os nossos conteúdos gratuitamente. Bem, Rafael, voltando aqui para a nossa pauta, por que eles eram assim chamados? Como eu havia dito, a gente tem aí toda uma terminologia
para tratar esse período. É mais comum a gente usar o período da patrística ou dos pais da igreja. Mas tem umas subdivisões dentro dessa nomenclatura geral. Por exemplo, alguns subdividem da seguinte maneira. Ali nos primeiros 200 anos, ali, no segundo século, de uma forma geral, um pedacinho do terceiro, a gente vai ter o período dos chamados pais apostólicos, exclusivamente esse nome, pais apostólicos, que seriam, em tese, aqueles teólogos que tiveram contato direto ou indireto com os apóstolos de Jesus. Muito especificamente o apóstolo João, que teria sido o último, né? Você tem aí nomes como Pápias e Clemente, que talvez possam ter sido, de fato, ouvintes, né? Discípulos do próprio apóstolo João, aprendido com ele. Depois você vai ter as outras subdivisões, né? Que são os pais apologetas, polemistas, que a gente vai falar mais para frente. E também tem aquela divisão geográfica, né? Os pais latinos, os pais capadócios, os pais gregos, enfim. Esses nomes eles vão ser dados primeiro para dividir ali a situação de cada um, né? Teológica, técnica de cada um, mas, em parte, eles são chamados de pais porque eles vão estar ali responsáveis por fundamentar a teologia da igreja. Veja bem, não os dogmas, não a fé. É um erro muito comum, sobretudo aí do pessoal da ala crítica, né? Liberal, ateia, é dizer que, por exemplo, a Bíblia vai ser criada pela Igreja Católica, você vai ter distorções, que são os concílios que vão criar a fé cristã. Não, nada disso. O que acontece durante a patrística? O que acontece durante esse período? Você vai ter o período ali em que a teologia ela vai ser sistematizada. As doutrinas vão ganhar nome, vamos dizer assim. Por exemplo, é inegável que você tenha a doutrina da Trindade aparecendo no Novo Testamento, mas esse nome ele não aparece lá. Sim. Você tem a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, claramente, ele diz que há pecado contra o Espírito Santo, e pecado é contra Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Então, você tem essa doutrina aparecendo ali, não de forma específica. Então, o que a patrística vai fazer? Vai usar alguns métodos filosóficos e semânticos para dar nome a essas doutrinas. Então, você vai ter a doutrina da Trindade, a doutrina da dupla natureza de Jesus, a união hipostática, esse tipo de coisa que vai surgir ao longo do tempo. É a sistematização que vai ganhar foco aí durante esse momento. E, claramente, também a defesa da fé de ataques internos e externos, né? As seitas e as heresias que vão estar surgindo aí logo, na verdade, desde a época dos apóstolos já surgiram, né? Mas durante aí o segundo e terceiro século, especialmente, a gente vai ter um levante muito grande, né, de falsas doutrinas com as quais a igreja vai ter que lidar. É por isso que eles vão ser chamados de pais apostólicos ou pais da igreja, porque vão ser aqueles responsáveis pela fundamentação mais técnica, sistemática dessas doutrinas já presentes na Bíblia. Às vezes o pessoal faz um pouquinho de confusão também, né, com os pais apostólicos, pais da igreja, né? Às vezes faz um pouquinho de confusão. Mas é por isso que eu gosto de usar o termo patrística, de uma forma geral, já pega todo mundo. Sim. Mas qual é o trabalho, né? O trabalho deles em específico, né? O trabalho deles era manter a unidade da igreja. Se você ler algumas cartas deles, a gente pode observar isso também, né? Que eles tinham esse trabalho de manter a unidade da igreja, né? Mas em que sentido era esse trabalho de manter essa unidade? Era o sentido primordialmente doutrinário, né? Você vai ter uma série de doutrinas que vão estar surgindo quase que ao mesmo tempo ou ao longo de um tempo determinado que podem causar divisões na igreja. Você vai ter grupos, dissensões, facções. Isso a gente já vê acontecendo desde a época dos apóstolos. O próprio Paulo ele vai bater de frente com algumas dessas primeiras heresias, depois o apóstolo João, Pedro também. Então, o objetivo desses teólogos, desses pais da igreja, vai ser exatamente esse. Pela doutrina, pela sã doutrina, pela escritura, manter a igreja unida. Então, é a partir da questão da parte doutrinária, melhor dizendo, é que esse trabalho de união da igreja
ele vai se fazer valer. Enfim, de forma geral, foi isso que eles fizeram, né? E o objetivo de todo crente, se a gente parar para pensar, continua sendo esse: buscar pregar a verdade, buscar colocar a sã doutrina em foco. É o só da escritura da Reforma Protestante que tem que ser ali a nossa comissão de frente, vamos dizer assim, né? E o próprio apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa esperança, né? Anunciar Cristo, é, é, corrigir os falsos ensinos acerca de Cristo. Isso une a igreja, não divide, no sentido mais espiritual da questão. Porém, quando você prega a sã doutrina, é inevitável que tudo aquilo que não é da igreja acabe se revelando, né? Como disse o apóstolo João, quem eram os falsos profetas, senão nada mais do que aqueles que foram do nosso meio, mas saíram de nós, porque eles não eram de nós. Uhum. Então, a doutrina faz isso às vezes, né? A boa doutrina é aquela que divide a igreja no sentido de separar os bodes das ovelhas. Então, é isso aí que esses teólogos aí dos primeiros séculos da igreja vão estar fazendo, unificando a igreja pela doutrina, pela sistematização ali dos dogmas, e colocando a fé de forma clara e técnica, para que não reste dúvida, né, Uhum. do que nós cremos. Né? Aí que vai surgir aquela questão dos credos, das confissões, o que a igreja crê, o que ela professa. Então, é mais ou menos nesse sentido. É muito legal, né, e interessante a gente olhar por essa ótica, porque até a gente vai ver, por exemplo, a igreja de Roma, ela vai se utilizar muito dessa autoridade que eles possuíam, né, de respeito aos presbíteros, aos bispos, para legitimar também essa autoridade que a igreja romana possui, né, nos seus representantes, né? E a gente vê que foi um período que eles precisavam ter essa representatividade mais forte, como você está falando, para manter a igreja pura, né? Para cuidar da igreja, para manter a unidade, para manter ali a pureza, né? Exatamente. Claro que isso teve também uma série de pontos negativos, né? Sim, A sim. gente vai, Uhum, vai ver que, infelizmente, a queda ela consegue afetar até a boa vontade dos uhum, teólogos, uhum. até as melhores intenções. Mas, enfim, cabe a nós aí, usando aquele termo veterotestamentário, né? Não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Uhum, mas prosseguir em frente, tendo aí a palavra de Deus como nosso norte. Mas é uma tarefa árdua. Só Deus uhum. para nos ajudar mesmo. Sim. E qual era aí o nome aí dos pais apostólicos? Pois é, né? Como eu havia falado com você no começo, a gente tem um período aí de uns 500 anos usando essa datação mais conservadora. Uhum, Eu particularmente, eu pararia ali até Santo Agostinho, mas tem gente que gosta de continuar. os mais Então, você conhecidos, né? tem... pois é. Aqui, como a gente está tratando de pais apostólicos, eu peguei aqui só dos dois primeiros séculos, especialmente do segundo século, aquele pessoal que, em tese, teria aprendido diretamente ali com os apóstolos. Né? A doutrina está mais fresca, vamos dizer assim. Alguns nomes importantes que eu gostaria de destacar, primeiramente, São Clemente de Roma. Clemente vai estar nascendo aí no final do século I. Ele muito provavelmente foi um discípulo do apóstolo João, lá no final da sua vida. As cartas de Clemente são um dos documentos mais antigos aí da patrística, surgindo aí por volta do ano 120, alguma coisa assim, comecinho logo do século II. Outro discípulo do apóstolo João, esse aí mais certo, vamos dizer assim, né, segundo a narrativa de Eusébio de Cesareia, seria Pápias, teria sido discípulo de João também, provavelmente em Éfeso. Não sabemos se antes ou depois da prisão dele em Patmos. E Inácio de Antioquia, outra figura importantíssima ali, ligado à Igreja Oriental. Policarpo de Esmirna, também outro teólogo importante da patrística, desse comecinho aí. E eu separei aqui não são duas pessoas, mas são duas obras
não sei se vocês vão me entender, mas são duas obras que contam como se fossem pessoas, como se fossem teólogos, porque elas serviram de orientação para essa igreja jovem aí, em finais do primeiro e começo do segundo século. A primeira dessas obras é o Didaquê. A Didaquê, ela é uma obra muito interessante porque ela é basicamente um manual de instruções das coisas mais básicas que você deve fazer ou não na igreja. Por exemplo, ela te passa a forma que você deve batizar, a forma correta de você fazer a ceia, a forma correta de celebração de cultos, de reuniões, enfim. É um manual de instruções, né, prático, quase que litúrgico, que você deve fazer ou não como igreja. É um daqueles livros que você lê e você se pergunta como é que isso aqui não entrou na Bíblia, né? Na verdade, aí eu costumo brincar, John, eu falo aí, se Deus me der permissão, algum dia eu acrescento esse livro aí, mas eu duvido que ele dê permissão. Vai ficar só Olha, à vontade mesmo. você deve estar Eu ouvindo só... aí muito é de René, hein? Pois é. Não. Mas falando sério, é um livro bem interessante. A gente não pode... A igreja não aceitou ele como canônico por uma razão muito simples, né? Por causa daqueles critérios de apostolicidade. Você não Uhum. tinha como ligar a Didaquê diretamente a um apóstolo. Até porque ela era do século II, né? Não tinha mais um apóstolo na época. Mas é um livro bem interessante, ele não tem nenhuma heresia, vamos dizer assim, não tem nenhuma controvérsia. É um documento bem interessante da gente trabalhar. E, francamente, brincadeiras à parte, é um livro que eu acho que a igreja deveria consultar porque teria evitado muitas desavenças. Por exemplo, batistas e presbiterianos talvez não tivessem tantas divergências quanto à questão do batismo, porque a Didaquê, ela, por exemplo, ela aconselha você a simplesmente a jogar água sobre o camarada. Se é por imersão, por aspersão, isso não faz a menor diferença. Mas, enfim, seria pelo menos uma análise, uma consulta a mais. E o outro livro, esse é um pouquinho mais problemático, problemático no caso que eu tenho certos problemas com ele, mas ele foi muito usado nos 2 primeiros séculos da igreja, que foi o Pastor de Hermas. É, Por que ele é problemático? Porque ele se vale de muitas parábolas e analogias e dá umas viajadas, né? dá umas viajadas, vamos usar esse termo, né? Uhum, Eu ia dizer que ele é meio fantasioso de vez em quando, sabe? uhum. Mas, por incrível que pareça, John, esse livro foi muito usado e abusado por esses pais da igreja que eu mencionei, Clemente, Inácio, Policarpo especialmente, e outros também. Nos 2 primeiros séculos, eles eram era muito consultado. Foi um daqueles livros que quase, na verdade, ele entrou em alguns cânones, né? Que, vale dizer aqui que até ali, meados de Nicéia, a gente vai ter vários cânones distintos. Cada canto da cristandade tinha a sua própria Bíblia, vamos dizer assim. Aí você teve o Concílio de Nicéia, que estabeleceu um cano mais definido, mas mesmo assim a Igreja do Oriente começou também meio que não respeitou em parte o credo niceno, né? E eles usaram o cano que melhor aprove a eles. Enfim, o Pastor de Hermas ele vai aparecer em vários desses canos aí, rejeitado por uns, mas amado por outros. Mas sim, é um documento que dá umas viajadas. Eu particularmente tenho problemas com ele. Mas, enfim, só para a gente dar esse pontapé inicial, eu paro aqui para não adiantar mais nada, aí passo aí a palavra para você e a gente segue. Ok. E dentro desses. Só antes da gente continuar aqui, apesar desses documentos não terem entrado no cânon, eles são bastante relevantes, né? A gente pode, na leitura desses documentos, a gente pode ver como é que era o contexto da época, né? O contexto espiritual, Sim, o contexto sim, teológico da época também o contexto cultural da época também é muito. certamente. Não, é aquela coisa, eu brinquei com a Didaquê, que dá vontade de acrescentar na Bíblia, porque esses livros, eu estou evitando aqui o termo apócrifo, mas vou ter que usar inevitavelmente, esses livros apócrifos, deuterocanônicos, usado aí,
A maioria deles, de fato, como você mencionou agora há pouco, dão umas viajadas. Tem umas coisas muito bizarras, sobretudo aqueles evangelhos que vão sendo produzidos ao longo do segundo e terceiro século. Mas tem outros aí, como a de Daquê, as cartas, por exemplo, de Clemente, as obras teológicas dos pais da igreja, são excelentes livros que a gente pode usar aí como consulta, né? Você usaria eles como se fosse um comentário bíblico que você tem hoje aí em mãos. Mas eu creio que vale a pena, assim, a gente estar olhando, sendo que nossa única norma de fé é a palavra de Deus. E vale a pena ler, né? Seria bom se todo crente separasse também um tempo para ler esses documentos, né? Que são interessantes eles. Sim, sim. São interessantes. Alguns nem são de... A de Daquê, por exemplo, é gostosa de ler, né? Uhum. Não é um tratado complexo, né? Não é a Trindade de Agostinho. E igual eu confesso que quando eu fui ler de Hermas, né? Eu tinha hora que eu li e voltava, porque eu me perdi ali. O pastor de Hermas. Tá. Eu achei que você ia falar que você voltava porque não acreditou que ele tinha escrito aquilo. Não, sim, eu voltava e falava, mas será que ele está usando aqui hipérbole, eufemismo, algumas passagens ali que ele dizia? Falava, gente, será que é isso mesmo que ele está querendo dizer, né? Mas enfim, mas são interessantes. Não, e outros apócrifos que a gente vê desse período aí, pós-apostólico, eles seguem a mesma linha. Uhum. Você tem aqueles evangelhos lá da infância de Jesus. Aquele é lindo de tão bizarro que é. É uma coisa impressionante. Uma vez a Globo, se eu não me engano, sempre quando tem aí esse período aí de Páscoa, enfim, ela costumava passar um filme, eu não sei se você chegou a ver na sessão da tarde, mas isso agora não tem passado não, mas faz bastante tempo que... acho que eu sei, daquele Jesus que ele bebia pra caramba. Não, mostra um Jesus quando ele ainda era criança, e esse Jesus lá, nesse filme, ele até cura um passarinho, acho que os amigos dele lá tá atacando pedra e mata o passarinho, ele vai, pega o passarinho na mão e o passarinho sai voando, né? João, já que a gente falou disso, esse caso do passarinho, ele é o menos impressionante. Sim. O menos bizarro. Porque você vai ter histórias até que Jesus fuzilou um professor dele e ressuscitou o homem depois. As fraldas de Jesus curavam. É uma coisa bizarra. Não, mas isso é pra gente ver que às vezes a gente pensa que esses conteúdos, né, desses livros apócrifos não são passados, às vezes são passados e a gente nem percebe, né? Não, sim, certamente. São passados. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos críticos da Bíblia às vezes usam isso para nós. São poucos, porque a maioria não lê Bíblia, mas aqueles que leem são mais espírito de porco, são também comum. Por exemplo, quem viu esse filme, quem nunca, talvez não leu a Bíblia direito, não falou, Jesus, quando era criança, curava passarinho, entendeu? Sim, não, exatamente. Mas tem os piores, tem uns caras aí, como eu estava falando, que eles vão ler a Bíblia e vão dizer, por exemplo, que tem citações de livros apócrifos, por exemplo, na Epístola de Judas. De fato, tem. Ele cita pelo menos 2 apócrifos ali. Primeiro Enoque e a Assunção de Moisés. E isso daí pode ser usado contra o crente que não entende muito bem essas coisas, né? Não vale a pena só dizer que, de fato, Judas ele cita 2 livros apócrifos. Até Jesus e Paulo citavam, até certo ponto, algumas questões apócrifas. Por exemplo, aquela passagem que Pedro fala lá da seleção de Matias, no livro de Atos, né? Que Judas se cumpriu em Judas o que foi dito pelo profeta Jeremias, que o outro assume o seu lugar. Não lembro agora a passagem certa. Se você for no livro de Jeremias, isso não está lá. Mas no livro apócrifo de 2 Jeremias está. Então, o que é isso? Uma profecia de um livro apócrifo se cumpriu? Como assim? Aí é aquela coisa. Esses livros não entraram na igreja, na Bíblia, porque eles, de fato, eles tinham muita coisa que não batia com a doutrina geral. Porém, o que de verdade havia neles, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a colocar no cânon. Então, essa é a nossa resposta. Então, se você pegar, por exemplo, o livro Assunção de Moisés, esse aí que
Judas cita, né, daquela embate, né, entre o diabo e o arcanjo Miguel, esse livro ele começa de uma maneira bem bizarra, porque ele cita lá discursos de Moisés que, além de não estar em Deuteronômio, o próprio Moisés narra fatos que aconteceram após a morte dele, e ele fala que Deus revelou aquilo para ele. Então, é uma coisa meio complicada, a linguagem é complicada. Porém, aquele fato de fato ocorreu, e o que de verdade tinha ali, o Espírito Santo colocou no cânon. É assim que a gente trabalha. Então, não é só porque um pedaço, uma passagem de um apócrifo está correta que todo ele está. Melhor, aprove a Deus colocar o que tinha de verdade ali no cânon. Mas se você pegar de uma forma geral, é muita coisa que foge totalmente das doutrinas mais básicas. Então, por isso que ficaram de fora. Isso, muito bem. E dentro os pais apostólicos, né, nesses períodos superiores, a gente pode encontrar também, né, Rafael, outros grupos. E quais eram eles? Eu já meio que dei uma passada por isso, né? Eu falei que a gente vai ter essas subdivisões, e uma delas é categorizar os pais da igreja entre apologistas e polemistas. Uhum. No meu entendimento, John, é meio complicado a gente dar esses nomes, porque todos eles, dependendo do momento, podiam ser apologistas ou polemistas. Só explicar esses termos. Os apologistas estavam mais ligados com aqueles que defendiam a fé de ataques externos, né? Ataques que vinham de fora, de seitas, pagãos, enfim. E os polemistas seriam aqueles que defenderiam a igreja de ataques internos, né? E normalmente dissensões que surgiram dentro da igreja. Por exemplo, aí, o arianismo, né? A gente vai falar dele mais para frente, essa heresia. Mas, para a gente ser bem técnico aqui, vamos seguir aí a cartilha da maioria dos historiadores e separar quem era quem aqui. Os apologistas eram aqueles, como eu disse, que se dedicavam à defesa da fé, mais especificamente ali nos 2 primeiros séculos da igreja. A gente vai ter os famosos pais apologistas, né? Citando aqui alguns nomes: Justino Mártir. Esse particularmente eu tenho um certo apreço por ele. Tem muitas doutrinas dele que batem em doutrinas bíblicas, de fato. Ele explica isso de uma forma bem interessante. Irineu de Lyon, famoso bispo de Lyon aí, porque um combatente do gnosticismo. E Orígenes, né? Orígenes é também outro que dispensa apresentações devido a ser o pai da interpretação alegórica. Né? Acho que eu citei aqui certa vez, conversando com você ou com alguém, não lembro agora, sobre aquele famoso exemplo lá da parábola do bom samaritano, que ele deu todo um sentido espiritual da redenção. Aquela parábola, quando na verdade ela só servia para dizer quem era o meu próximo. O Orígenes ele foi muito famoso por usar o método alegórico que é utilizado pela Igreja Católica Romana até hoje e muitos ramos pentecostais e neopentecostais. Foi uma escola que fez sucesso, por assim dizer. E o outro grupo, ele ficou mais conhecido por elaborar sistemas mais complexos para também defender a igreja. Por isso que eu digo que apologistas e polemistas, em tese, não são tão distintos assim. Só que esses polemistas, eles ficaram mais famosos porque eles criaram uma sistematização mais robusta, muito principalmente para defender a igreja de problemas que começaram dentro da própria igreja, né? Essa vai ser a era dos concílios, né? Você vai ter muitos concílios aí, especialmente a partir do século III. E quem vai estar no centro dessas grandes batalhas teológicas vão ser nomes como Atanásio, os pais capadócios aí, né? Que eram Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, e o mais famoso deles, talvez, que dispensa apresentações, Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, para os mais íntimos. São figuras aí que se destacam pela sua sistematização. Os pais capadócios, por exemplo, foram aqueles que mais batalharam pela questão da Trindade. Agostinho ficou famoso por aquele debate com Pelágio sobre a questão da graça, a soteriologia, né, entrando em cena na história da igreja, temática essa que vai voltar na época da Reforma, né? A gente pode dizer que a teologia de Martinho Lutero, toda ela era agostiniana, debatendo aí contra uma igreja católica romana que era semi-pelagiana ou
totalmente pelagiano, enfim, resgatando esse debate. Isso que eu disse logo no começo, é importante a gente conhecer isso, John, porque essas heresias, esses embates, eles vão e voltam ao longo da história da igreja, com outros nomes, mas voltam. Então, eu creio que seja importantíssimo a gente ter essa visão do passado para que a gente consiga entender aí certas coisas que ainda estão nos nossos dias. Não é aquela mesma coisa. Né? Já dizia Políbio, você entender o passado para você compreender o presente. Enfim, frase básica de historiador. Mas esses são os grupos aí que a gente pode estar identificando, os apologistas e os polemistas aí. Daria para subdividir mais esse tema, mas paro por aqui. Você citou Ireneu e Orígenes como apologista? Sim, citei. Alguns vão defender que eles faziam parte dos polemistas. Pois é, mas eu volto a dizer o que eu havia mencionado antes. Esses grupos têm essa definição mais conservadora deles. Porém, eu quis colocar eles aqui como apologistas porque eles foram responsáveis, apesar de também agirem como polemistas, eles foram responsáveis por fazer aquela primeira defesa inicial da fé cristã de ataques externos. Você vai ter, por exemplo, aí Irineu fazendo aquele tratado majestoso lá, vamos dizer assim, um tratado muito complexo contra os gnósticos, que foi contra as heresias, diversos hereges. Apesar disso também categorizar ele como um polemista, ele fez parte dos 2 primeiros séculos da igreja, já entrando no 3º século já também, inclusive, mas o fato de eu ter o colocado como apologista foi porque ele se categoriza como alguém que defendeu a igreja de uma seita que não fazia parte da igreja. Então, essa divisão, eu confesso que é um pouco mais, ela foge um pouco da visão conservadora, mas os apologistas seriam aqueles que defendiam a igreja de ataques externos e os polemistas de ataques internos. Porém, uma vez ou outra, eles podem aparecer um no campo do outro. Irineu, no caso, ele jogaria nos dois. Ele é tanto um apologista quanto um polemista. Por isso que eu falei no começo. Essas nomenclaturas específicas, não se apegue muito a elas, porque pode variar. Todos eles, de uma forma geral, foram apologetas. E, de uma forma técnica, eles, quando escreveram tratados, quando escreveram sistemáticos, não sistemáticos como a gente conhece hoje, mas sistematizaram a fé e dogmas, eles agiram como polemistas. Então, na história isso acontece de vez em quando, John. Uhum. Na história isso acontece. A gente tem aquele hábito de pensar que não, que teve alguém que chegou para mim uma vez e disse que a história é uma ciência exata. Não é. Uhum. As terminologias podem mudar e se reescrever. Essa, por exemplo, é uma nomenclatura mais recente e que eu acredito ser mais correta, vamos dizer assim. Uhum. Ambos agem nos 2 campos, apologética e polêmica. É o que dá para a gente encaixar. Só para ficar mais claro aqui para a gente, então, os apologistas eram aqueles que faziam defesa da fé usando da filosofia, né? Nesse sentido. E os polemistas, eles seriam aqueles que procuravam fazer uma explanação e uma justificação também racional do cristianismo para as autoridades, seria isso? Mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Aí, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não se apegar muito aos termos, porque isso varia. Você citou, por exemplo, aí polemistas como categorizando eles na questão de usar mais um raciocínio lógico. Foi isso que você disse, mais ou menos? Os apologistas usavam da filosofia, né? Pois é. Na verdade, todo mundo usava filosofia em certo ponto. É inegável que você encontra uns dedinhos de filosofia nas obras de Agostinho, que é considerado um polemista. Não, porque nem sempre foi assim, né? Nem sempre se utilizou a filosofia. Não, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, de forma geral, isso vai aparecer. Uhum. É claro que a filosofia grega, que você está se referindo, ela vai encontrar resistência ali por parte daquele grupo mais da área latina da igreja. É uma relação de amor e ódio, né? Por isso que eu estou sendo tão reticente. Depende do momento e de quem nós estamos falando. Não dá para vocês ser muito específico e técnico nos termos, porque esses termos eles são inconstantes. Eu sei que a gente gosta das coisas muito bem explicadinhas, porém, o que a gente pode facilitar para o nosso ouvinte
é dizer que os apologetas e os polêmicos, vamos dizer assim, aí que vem a palavra polêmica, né? Inclusive, ambos tiveram um papel similar. Na verdade, o papel era o mesmo, era fazer a defesa da igreja. Uhum. Enquanto você vai ter um grupo defendendo a igreja de ataques externos, apologetas, você vai ter um outro grupo defendendo a igreja de ataques internos, os polemistas. Por que a questão da filosofia que você destacou, eu não iria por esse caminho? Porque quando a definição de um teólogo que vai se valer muito de argumentos lógicos, filosóficos, vai cair mais na escolástica. A escolástica é mais de Idade Média, já foge um pouquinho do nosso contexto. Mas sim, a filosofia ela vai aparecer na patrística. Eu mencionei agora Justino, que eu tenho um grande apreço por ele. Talvez seja ele quem vai abrir a porta para essa questão. E, posteriormente, Clemente de Roma vai enfatizar ainda mais. Ele vai praticamente equiparar a filosofia grega à Torá, a lei de Moisés. Teve essa função. É um exagero da parte dele, claramente, mas como você disse, em alguns momentos você vai ter amor, você vai ter ódio, que é filosofia, mas é por isso que eu não vou por esse caminho para definir quem é quem. Eu vejo mais nesse sentido. Um grupo vai estar defendendo a igreja das primeiras heresias que começam fora dela, no tempo aí entre o segundo e o terceiro século, vamos dizer assim, e os outros vão aqueles que vão se seguir a isso daí. Quarto século em diante, é aquele pessoal que vai trabalhar mais com as seitas que vão surgir dentro da igreja e vão elaborar todos aqueles tratados teológicos, aqueles dogmas melhor definidos para rebater essas heresias. Parece um pouco complexo, mas quando a gente vai ver na prática, nem tanto. Porque, como eu disse, esses termos eles não são para a gente se apegar muito a eles, porque eles podem mudar, e acredite, eles normalmente mudam. Sim, muito bem. Já que você falou também um pouco aí sobre essas questões das heresias, a gente vai ver que nesse período também começou-se a se levantar, a surgir algumas heresias nesse período, né? Quais foram, e junto com essas heresias foram surgindo também algumas seitas também, né? E quais foram aí as principais seitas que apareceram nesse período? Nesse momento, quando a gente fala de seita e heresia são praticamente sinônimos. A heresia ela vai ser o ensino errado. E a seita, ela normalmente. A seita vai ser os seguidores desse ensino errado, que normalmente vão ser chamados pelo nome da própria heresia. Sim. Por exemplo, já para a gente entrar aqui, vou dar um exemplo aqui. Você vai ter os seguidores de Ário, que vão ser conhecidos como arianos ou arianistas. Enfim, então o nome, a seita e a ideia estão ligados aí à mesma questão. Eu fiz aqui uma separação, e são muitas heresias, muitas mesmo. Aí olhando para isso aqui agora, João, pensando, né? O que seria de nós se Deus não tivesse levantado esses teólogos? O que seria de nós? A gente vê a ação de Deus em cada momento aí na história da igreja, uma coisa realmente maravilhosa. Não foram poucas as heresias que surgiram. Então, fiz uma separação aqui, primeiramente, das heresias que surgiram no período apostólico, né? Porque os apóstolos ainda eram vivos e ativos. A primeira delas, acho que é a mais comum, é mais fácil de se lembrar, a heresia judaizante, né? Que vai estar aparecendo ali desde que o evangelho começou a ser pregado pelos gentios, né? Aquela questão, o que fazer com os gentios agora que eles fazem parte da igreja, eles devem se circuncidar, eles devem guardar a lei de Moisés. E a resolução do Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, vai ser, não, eles não precisam guardar a lei de Moisés. Os gentios são gentios. Então, a lei não salva. Então, eles não precisam guardar a lei de Moisés. No máximo, aí só fica a parte moral e ética. Mas, mesmo assim, você vai ter um grupo que vai ser conhecido como judaizante, que vai estar ensinando nas igrejas, especificamente ali, no primeiro momento, na região da Galácia, um grupo que vai estar defendendo que é preciso guardar a circuncisão, os dias, os sábados, as festas, enfim, toda a lei de Moisés. Cristo não é suficiente para a salvação. Sim. E isso ali vai causar uma revolta, né? O apóstolo Paulo, que vai ser quem vai bater de frente com essa heresia.
Eu disse aqui revolta no sentido bem, usando eufemismo, porque se você lembrar, John, certamente você lembra, quando começa a carta aos Gálatas, ele começa aí de uma forma bastante agressiva, né? Ó, Gálatas insensatos, enfim, Uhum. ele ensinou vocês a fugirem, passarem tão rápido de um evangelho para o outro. Então, e a palavra insensatos ali, o tradutor foi muito gentil, que a palavra que Paulo usa no grego é equivalente a imbecil, idiota, desprovido de inteligência. Paulo pega muito pesado com as igrejas da Galácia. E quem também bate de frente com isso é o autor da carta aos Hebreus. Alguns dizem que é, inclusive, o próprio Paulo. Eu já não creio nisso. Mas, enfim, seja quem for, Só ele abrindo um também vai parênteses dizer... aqui, quem você acha que escreveu a carta aos Hebreus? Pô, tá torcendo para você me perguntar isso. Olha, eu tenho possibilidade, muitas possibilidades. Eu sei que era alguém próximo de Paulo. Se não foi Paulo, era alguém próximo a ele. Que faz menção a Timóteo. Então eu creio que ou foi Silas ou Barnabé, se não foi Paulo. São Olha, minhas Hã? eu acho que foi Apolo. Ele já passou pela minha cabeça, mas como eu não sei, o estilo ali lembra muito alguém que era próximo a Paulo, se não foi o próprio Paulo. Eu não sei, que a gente não conhece mais nada de Apolo, mas É só pelas referências que faz a ele, né, de que ele era um varão, conhecia muito bem o Antigo Testamento e eu fico, pode ser, pode ser. Eu também já pensei em Apolo, mas não sei eu não por que sei quem foi, eu acho que eu foi me inclinei Lutero, para Barnabé. eu acho que foi Lutero Hã? também que chegou a sugerir que foi Apolo, se eu não me engano. Ah, Lutero, né? Eu acho que foi É, Lutero. pois bem, não saberia dizer agora, mas é uma possibilidade. Enfim, seja quem for, foi alguém que praticamente deu o veredito final sobre essa seita judaizante. Vocês não podem voltar de maneira alguma para o judaísmo. Isso daí é um absurdo. A apostasia é um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo, enfim. Então, vocês já viram a glória de Deus, vocês viram Cristo que é superior à antiga aliança, superior a Moisés, superior aos anjos, enfim. Ele cria toda aquela argumentação e fala, como é que vocês podem voltar para isso? É impossível, incompatível com a fé. Então, essa é a pá de cal em cima dessa heresia, né? A gente vê que ela não desapareceu. Hoje, no meio evangélico, a gente vai ter aí uma galera resgatando vários elementos judaicos, né? Várias pessoas, e guardando a lei, guardando não necessariamente a lei de Moisés do Antigo Testamento, mas criando aquela cartilha de regras legalistas, né? Que eu já peguei gente pregando aí, John, basicamente isso, salvação pelas obras em pleno século XXI, plena Uhum, igreja evangélica do século XXI. uhum. Só vai para o céu se você obedecer a Deus. Minha pergunta é, quem consegue obedecer a Deus totalmente todo dia? Me apresente esse sujeito que eu não conheço ninguém. Enfim, então essa primeira heresia aí, ela não desapareceu, ela ficou incubada, né, durante alguns séculos, mas ela voltou com força total no século XX e XXI. A outra heresia é um pouquinho mais complicada. Há quem chame ela de gnosticismo, eu não chamo, que é a heresia de Colossos, aquela que também o apóstolo Paulo enfrenta quando ele trata na carta aos Colossenses. Basicamente, ela vai ser uma mescla de elementos judaicos, legalismo e até o esoterismo vindo aí da religião do paganismo grego, greco-romano. A gente não sabe exatamente como ela se constituiu, mas havia uma mescla de práticas ali que o apóstolo Paulo fala ali especificamente no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Creio eu que isso daí foi contido em tempo oportuno. Porém, há alguns aqui que enxergam já as raízes do que vai ser o gnosticismo do século II. Eu no máximo, chamaria de um proto-gnosticismo, não tem problema. Mas foi uma das heresias que também deu trabalho a Paulo, especialmente porque ela era bem quimérica, ela misturava muitas coisas ao mesmo tempo. Uma seita bastante perigosa, que o apóstolo Paulo teve que lidar. Outra, essa é mencionada por duas vezes no Apocalipse, é a seita dos nicolaítas ou nicolaísmo. Né? Eles também são complicados, porque nós não temos muita informação sobre eles. As duas menções são, primeiro, na carta à igreja de Éfeso,
em que Jesus fala que ele abominava as obras dos nicolaítas, a igreja de Éfeso também, por isso expulsou eles, colocou eles à prova e expulsou. E depois, na carta à igreja de Pérgamo, onde havia ali onde João ali faz uma associação entre o nicolaísmo e o que ele chama de doutrina de Balaão, que alguns teólogos aí imaginam ser uma permissividade com práticas pagãs e imoralidade sexual, fazendo referência ali ao Antigo Testamento, quando Balaão, aquele profeta lá que foi contratado para amaldiçoar Israel, ele depois ensina o rei de Moabe, Balac, a como derrotar o povo, né? Fazer com que ele se prostituísse, cultuasse outros deuses, para que o próprio Deus de Israel destruísse o seu povo pelo pecado. Enfim, então essa seria a doutrina de Balaão, que é associada ao nicolaísmo, ou seja, a adoração de outros deuses, paganismo e tolerância com imoralidade sexual, que mais ou menos se encaixa ali com o contexto das 7 igrejas, até pela geografia. E ali a última heresia que eu separei aqui do período apostólico seria o docetismo ou um proto-docetismo. Deixa eu explicar o termo. Docetismo aí vem da palavra docetes, ou docetes, que é aparência, imagem. Essa heresia ela vai defender que Jesus só tinha uma aparência de homem, ou seja, ela nega a humanidade de Jesus. O verbo não se fez carne, o verbo parecia ser de carne. Então, isso vai ser combatido provavelmente pelo apóstolo João lá na primeira carta dele. Ele fala uma coisa interessante. No capítulo 4 de 1 João, verso 2, ele fala: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Em controvérsia, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus, esse é o espírito do anticristo. Ou seja, o falso profeta, aquele que se coloca contra Cristo. Então, a questão ali em 1 João é uma heresia que está surgindo. O docetismo ele vai ganhar mais força e forma no século II, mas já no primeiro século a gente vê uma negação da humanidade de Jesus. Na verdade, Jesus ele vai ser o foco, né, de boa parte das heresias que a gente vai ver já já. Você quer comentar alguma coisa ou posso seguir? Não, pode seguir. Enfim, só para a gente aí fechar essa parte aí das heresias do período apostólico. Entrando agora na era patrística, eu também fiz subdivisões aqui para facilitar o entendimento do pessoal. Na era patrística, que é esse momento que a gente vai ver aí, século II até meados do século VII, VIII, a gente vai ter muitas heresias para observar. Eu separei aqui em alguns grupos. O primeiro grupo são as heresias que mexem com a escritura, né? Com a doutrina da Bíblia, né? Que mexe com o ensino da palavra de Deus. A primeira é o gnosticismo, que eu já mencionei aqui, vai ser uma heresia do século II, que vai se basear muito em ensinos secretos que os seus apóstolos, porque eles usavam o termo apóstolos entre si, que eram umas pessoas selecionadas, iluminadas, que recebiam revelações pessoais de Jesus. Jesus pós-ascensão. E eles reivindicavam para si a verdadeira autoridade cristã. Eles diziam que eles eram os verdadeiros cristãos. Uhum. E aí, John, é interessante porque nesse momento, no meio dos gnósticos, é que vai surgir aquelas obras talvez mais polêmicas da cristandade, aquelas obras que parecem que foram criadas apenas para contradizer. Recentemente, eu gravei um vídeo curto aí no Instagram para reagir a uma publicação que eu vi, né? Que na época da Páscoa esse pessoal adora fazer isso. Sobre o Evangelho de Judas. Uma jornalista, sei lá agora, não lembro quem, publicou isso, né? Que o Evangelho de Judas que coloca em xeque, né? A doutrina cristã, eles sempre fazem isso, colocam em xeque, sempre essa notícia sensacionalista. Porque desmente tudo. Agora é impressionante, né? Você tem 4 evangelhos falando praticamente a mesma coisa e aparece um livro aí de que você nem sabe a origem e ele já desmente toda a cristandade. É impressionante. O critério desse pessoal é assustador. Assustador. Pois é fácil ser jornalista hoje em dia. Com perdão aqui do desabafo. Não estou generalizando, mas tem uns aí no Brasil que só o sangue do cordeiro. Então,
vai ser nesse momento, nesse meio dos gnósticos, que vai surgir até aqueles evangelhos da infância que a gente comentou, porque seria o plano perfeito. Você está querendo reivindicar que você tem a verdadeira autoridade, que você é o verdadeiro cristão. Sim. Que melhor forma de você fazer isso do que você começar a trazer várias histórias que ninguém nunca ouviu falar e só você sabe? Você percebe ali nos evangelhos canônicos uma ausência da infância de Jesus, por exemplo, a gente já citou aqui. Então, o que você vai fazer? Você cria vários novos evangelhos que aparecem ali, Jesus criança, ressuscitando um passarinho, as fraldas dele curando, enfim. Você não tem nada ali da vida social de Jesus, os evangelhos. Você só tem Jesus, o mestre, né? Então, o que você faz? Você escreve um evangelho que coloca Jesus como marido de Maria Madalena. E o pouco que fala é aquele período do templo, né? Sim, só Lucas que fala isso. Jesus com 12 anos, né? Isso. Provavelmente no seu bar mitzvah, provavelmente. A única... E já com propósito, né? Para mostrar ali, né? Exatamente. Cada trecho dos evangelhos tinha um propósito específico. Sim. E quando você vai para esses evangelhos gnósticos, você vai ver que o propósito específico deles é o quê? É simplesmente apresentar coisas de que ninguém nunca ouviu falar para tentar conferir legitimidade a esse pessoal. Então, quando aparece aí, surgiu o evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena, de Filipe, o Apocalipse de não sei quem, isso desmentiu toda a cristandade. Rapaz, esse pessoal, e pior que muitos são historiadores, esse pessoal, eles deneguem a própria profissão deles. Não se faz história assim. Não se faz história, arqueologia dessa forma sensacionalista, tabloide dos anos 90. Isso é absurdo. Você tem que analisar documento. É curioso que eles não têm o mesmo senso crítico, por exemplo, com o Evangelho de Tomé, que é considerado a Bíblia dos gnósticos. Eles não têm o mesmo criticismo que eles têm com os outros livros canônicos. Impressionante isso. Você percebe que é uma coisa puramente espiritual, de um irracional. Eles buscam negar totalmente a Bíblia, mas quando aparece um livro que vai contra o que diz a Bíblia, eles dão uma cobertura de certeza. Não, isso aqui é verdade. Sim. Isso aqui tem que ser a verdade. Né? Depende que seja. Se a Bíblia estiver certa, esse pessoal está roubado. Mas é uma questão de sobrevivência para eles. Enfim, então é uma tendenciosidade absurda que a gente vê. Eu já falei isso com você, eu estou aí numa jornada de estudar arqueologia por conta própria, e eu vou descobrindo um bocado de coisa, a gente vendo aí coisas que a arqueologia e a história acabam confirmando da Bíblia. Aí quando você vai ver esse pessoal, eles simplesmente, igual criança, tapam os ouvidos e começam a cantar lá, 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 lá. Eles não querem ouvir. Eles sabem que a gente conseguiu comprovar uma coisa que eles iam negando sem provas. Mesma coisa, você vai debater com um cara, um evolucionista, sobre design inteligente, dependendo de quem for, tu come o cara vivo, porque não tem base científica, de fato, para a evolução do Darwin. Porém, é inegável é inegável que o universo foi criado. A ciência pode provar isso, não pode provar o Deus da Bíblia, mas pode provar que foi criado por alguém, certamente. Enfim, não surgiu nada do nada. Nada não cria nada. Mas voltando aqui para os gnósticos, é mais ou menos nesse contexto aí que surge os nossos primeiros apologetas, né, vamos dizer assim, nossos apologetas, dentre eles Irineu de Leão, por isso que eu quis colocar ele como pai apologeta, mais uma vez ratificando, porque ele vai, de fato, bater de frente, vai fazer uma defesa sucinta ali e firme da fé. Eu recomendo aqui a leitura do Contra as Heresias dele, um livro bem interessante, uma leitura um pouco mais pesada, admito, mas para você que está mais acostumado aí às leituras, você que é universitário especialmente, vale a pena você ler se você se interessa, porque o gnosticismo era uma heresia que tinha tudo para destruir a igreja, até porque ela tinha essa pegada de novidade, e as pessoas adoram novidade. Porém, como eu disse, a gente vê a mão de Deus nessas horas, a gente vê como Deus permitiu que a palavra dele sobrevivesse ao longo da história. Na verdade, John, se você parar para pensar, a história da Bíblia é fascinante. A Bíblia como livro, né? Ela foi o livro mais perseguido da história. Foi o mais perseguido. Então, ela teve que ser bastante guardada, preservada, copiada e interpretada. O ensino teve que sobreviver.
Então, até nas perseguições, Deus consegue nos abençoar. Glórias a Ele por isso. A segunda heresia, ela é chamada de maniqueísmo. Ela também vai surgir um pouco depois do gnosticismo, quase uns 100 anos depois, por aí. Ela tem esse nome por causa do seu fundador, né? É uma seita que vai ter origem com um certo, não vou dizer cristão, religioso, adepto de algumas leis cristãs, na Pérsia, chamado Maniqueu, ou Mani, como ele se apresentava. Maniqueu, ele apresentava uma dualidade cósmica. O universo é dividido entre duas forças, o bem e o mal. Então, há um Deus bom, que a gente pode chamá-lo de Deus Pai ou de Jesus, e há um Deus mau, vamos chamá-lo de Satanás. Esses dois deuses são exatamente idênticos, são iguais, são forças iguais em poder, mas opostas em si. Um faz o bem e o outro faz o mal. Ele basicamente pegou o quê? Ele pegou o zoroastrismo persa, que era uma religião exatamente duoteísta, né? Havia duas divindades que personificavam respectivamente o bem e o mal, e ele travestiu ali uma roupagem cristã. Aí nasceu o maniqueísmo. O maniqueu ele se apresentava como apóstolo, como tendo revelações diretas desse Deus do bem. Ele tentava fazer plágios, inclusive, do estilo de Paulo. Você pega as cartas dele lá, ele se apresenta mãe e apóstolo de Jesus, não da vontade de homens, mas de Deus, enfim, tentando pegar ele de... Tem ele tenta muitos pegar assim, a né? Tem legitimidade. muitos assim hoje em dia ainda. Não, mas, pois é, por isso que a gente tem que estudar essas coisas, porque isso morreu não, isso não Morreu ficou no não. passado, infelizmente. Uhum. Isso continua. Só troca de nome, mas continua. E com muita força, infelizmente. Aí o maniqueísmo até hoje, a gente usa essa palavra, né, para dizer que trabalhar com dualidade, né, bem e mal, forças opostas. Recentemente eu já ouvi, nos últimos tempos, né, dizendo a política brasileira ela está muito maniqueísta, né, dividida entre esquerda e direita, enfim. Mas é nesse sentido mesmo, de você criar dois extremos e colocá-los em oposição. Claramente, eu não preciso dizer que isso está totalmente fora da Escritura. Né? Não há um Deus bom e um Deus mau. Há um Deus bom, supremo, justo e verdadeiro. Satanás não é Deus. Ele é inferior, ele não está no mesmo patamar de Deus. Nunca esteve nem jamais estará. Enfim, então, o maniqueísmo, de forma alguma, ele poderia ser considerado como uma doutrina bíblica. Por isso ele foi refutado pela igreja. A próxima heresia ela é chamada de marcionismo, também tem o nome do seu fundador, Marcião ou Marcion, dentro da tradução aí, se tiver. Possivelmente, não sabemos ao certo, ele talvez tenha sido um bispo de alguma província oriental, e ele defendia que havia o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus cruel e vingativo, a quem ele chama de Demiurgo, enquanto que havia um outro Deus do Novo Testamento. Esse era o Deus de Jesus Cristo, era um Deus de graça, de amor, era um Deus zen, né? Deus mais paz, enfim, paz e amor. Também outro absurdo, né? Acho que a gente dispensa aí mais comentários. O que acontece? Na verdade, essa heresia, já que a gente falou que elas não morrem, isso aqui é o senso comum de muitos ateus hoje. Eu já encontrei pessoas assim, não sei se você, John, pessoas que parecem que vem ali, os poucos que conhecem a Bíblia, vem ali uma transição, né? Você vai ter no Antigo Testamento aquele Deus que era olho por olho, dente por dente, que mandava matar criança, aquele Deus que era um Deus violento de guerra. Aí você chega no Novo Testamento, parece que é outra Sim, pessoa. sim. Parece que Jesus veio da parte de um outro Uhum. Deus. Né? Qual é o problema disso? O problema disso é que esse pessoal descarta todas as demonstrações de amor que o Deus, entre aspas, do Antigo Testamento teve. Sim, sim. O que um Deus cruel e vingativo teria feito com Adão e Eva quando eles pecassem? Que um Deus cruel e vingativo, por que um Deus cruel e vingativo teria poupado Noé quando ele estava matando todo o resto? Por que um Deus cruel e vingativo teve tanta paciência com Israel naqueles tempos de provação do deserto?
Por que ele não destruiu aquele povo? Ele falou, Moisés, você quer que eu destrua todo mundo e te dou um povo novo? Ele falou, não, sim. E Deus, por misericórdia, atendeu. Deus suportou, esse é o termo que a Bíblia usa, suportou aqueles filhos da desobediência. Então, o que Deus criou em vingativo é esse que oferece misericórdia. Então, é confuso essa teoria, né? essa heresia. Essa ideia não bate com a Bíblia. Então, o Deus que a gente vê se manifestando aos patriarcas, a Moisés, aos profetas, é o Deus que enviou Jesus Cristo, é o Deus que, segundo João, amou o mundo de tal maneira, e por isso ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não há dois deuses, há um só Deus, um só Senhor, e é o Deus do nosso Jesus Cristo, Deus Pai. Então, aí o marcionismo certamente está totalmente fora da realidade. Mais uma que a gente pegou que ainda existe hoje aí na cabeça de muitos. Entrando agora, então, acho que no maior grupo, né? São as heresias cristológicas. A pessoa de Jesus, como disse, foi a mais atacada dentro e fora da igreja. E o é até hoje. Por que será, né? Por que esses ataques a Jesus? Qual o problema com Jesus? Será porque ele é o único que nos salva? Enfim, vamos lá. A primeira, tinha que ser a primeira, né? É o arianismo. Essa é famosa. Ela era baseada nos ensinos de Ario, que era um presbítero de Alexandria. Ele defendia que Jesus não poderia ser Deus, sendo então um ser elevado, o mais elevado da criação. Ou seja, o arianismo ele negava a divindade de Jesus. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão lembrar que a gente já falou do docetismo, que negava a humanidade de Jesus. Jesus só tinha uma aparência humana, mas não era humano, era totalmente divino. O arianismo vai na via contrária. Jesus ele não era divino, ele era um ser iluminado, mais ou menos como Buda é no budismo. Como qualquer um também, Então, né? Como profeta do Antigo Testamento. até mais. Ele reconhecia que Jesus era um ser à parte. Sim. Por isso que eu citei aqui o exemplo de Buda, Sim. que para o budismo ele era um ser que alcançou a iluminação suprema. Entendi. O objetivo de todo budista é alcançar isso, é o que eles chamam de nirvana. Mas, enfim, Jesus, então, ele era esse ser altamente elevado, mas Deus não. Deus não. Isso aqui é aquele clássico exemplo de heresia unitarista, né? Que defende que é impossível você conceber a ideia de uma trindade dentro do monoteísmo. Isso é muito complexo. Eu não vou entrar nisso agora, mas a gente percebe que trinitarismo, né, que é o que a gente defende, ele encontrou muitos problemas, porque as pessoas não conseguiam entender o 3 em 1. Na verdade, até hoje não entendem, mas naquela época, quando começou, era bem pior. Você entender a trindade de fato é impossível para a mente humana. Mas o que a gente pode dizer é que não são três deuses. Não são três em um. Deus triuno, não três deuses. E eu já ouvi muita gente chegando para mim e falar: vocês acreditam na Trindade? Acho que tem um Deus com 3 cabeças, ou tem 3 tronos lá, e qual trono você vai ter que se prostrar para adorar, porque são 3 deuses. É uma coisa assim desse tipo, né? Mas a Bíblia já facilita isso. A Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus Pai. Então ele deve estar sentado em algum lugar. Mas rapaz, é uma confusão. Como eu disse, a queda, ela prejudica até a nossa tentativa de facilitar as coisas. Então, é uma coisa absurda. Enfim, o arianismo ele vai ser condenado como heresia pelo Concílio de Nicéia, em 325. E onde que ele vai sobreviver? Como é que a gente encontra, como é que a gente rastreia o arianismo hoje? Qualquer religião, pensamento ou ideia que negue a divindade de Jesus e coloque ele como sendo só mais um ser iluminado. Há traços de arianismo no espiritismo kardecista, há traços de arianismo no mormonismo e há traços de arianismo até no Islã. Eles consideram Jesus como um grande profeta, não tanto quanto Maomé, mas ainda assim um grande profeta. Mas certamente o mais bizarro, se você me permite aqui essa expressão,
O mais bizarro é o pensamento lá da seita dos Testemunhos de Jeová, que colocam Jesus como sendo o arcanjo São Miguel. E é um ser criado em alta hierarquia celestial, mas não é Deus. É o arianismo sobrevivendo aí até os dias de hoje. Eu acho que eles dizem até que lá em Gênesis, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, eles falam que era esse anjo, né, que estava lá com Deus, né? Que Deus estava falando com o anjo, ó, e eu acho que eles explicam isso, né? Exatamente. Vai nessa linha de raciocínio. Mesma coisa lá na Torre de Babel. Desçamos e confundamos, aquela coisa toda. Aí é só para a gente enfatizar essa ideia de que essas heresias elas não morrem com facilidade, elas só mudam a roupagem, mas continuam aí. E como eu disse, a pessoa de Jesus é a mais atacada, sempre foi. Sempre foi. Só muda a embalagem, né? Conteúdo mesmo. Só troca a fragrância. Eles têm que mascarar, ser mais cheirosinha, mais atraente. Uhum. Mas os efeitos do veneno são mesmo. Isso. Outra heresia bastante... Essa é um pouquinho mais complicada, mas vamos tentar explicar. O apolinarismo, né? Que vai se basear nos ensinos de Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, do quarto século. Ele vai defender que Jesus, na encarnação, assumiu corpo e alma humanos, mas não assumiu a mente e o espírito humano. Resumindo, explicando, ele defendia que Jesus ele tinha a aparência física humana, 100% humano, mas ele não herdou a capacidade de pecar dos seres humanos. Ele não herdou a mente pecaminosa, porque ele entendia que Jesus era um ser perfeito, imaculado. Verdade. Jesus ele nasceu sem o pecado original, mas é aquela questão, ele tinha a capacidade de pecar? Jesus ele poderia cair em tentação? Bem, a Bíblia ela dá a entender que sim. Até porque se ele não pudesse, ele não poderia ser aquele intercessor perfeito que o autor de Hebreus nos coloca. E ele fala que Jesus, por que Jesus é o sumo sacerdote perfeito? Porque em tudo ele padeceu, sofreu as mesmas provações que nós, mas ele não caiu. Ele venceu onde nós perderíamos. Ele passou pelos nossos sofrimentos, ele sentiu a nossa dor, ele foi tentado como nós. Vide Satanás lá tentando Jesus. O diabo não tentaria Jesus se não achasse que tivesse a mínima chance de conseguir. E você tem ali Jesus triunfando onde Adão fracassou. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Tanto Adão quanto Jesus tinham a capacidade de não pecar. É o que Agostinho chama de posso não pecar, né? Posso não pecar. Eles tinham ali o poder de dizer não ao pecado, coisa que nós não temos, no sentido de que nós vamos pecar ao longo da nossa vida. Jesus não. Jesus ele poderia escolher simplesmente não pecar jamais, e Adão também. Só que Adão escolheu pecar, e aí passou o pecado para a raça humana. Jesus escolheu não pecar, e com isso ele concede a vida eterna a todo aquele que nele crê. Então, essa é a diferença. Então, Jesus, sim, ele assumiu a mente humana também. E, combatendo isso, vai se levantar Gregório de Nissa, né, um dos pais capadócios, ele vai dizer o seguinte: o que não foi assumido pelo Verbo, não foi por ele redimido, dizendo que para que Jesus pudesse redimir toda a humanidade em todos os seus sentidos, ele teria que assumir toda a humanidade completamente. Ele teria que ser 100% divino e 100% humano. Ele teria que assumir todas as nossas faculdades físicas, espirituais e mentais, para que tudo isso pudesse ser livre do poder da queda, tudo isso pudesse ser redimido. Então, o que o Verbo não assumiu, ele não justificou, mas o que ele assumiu, isso sim, ele justificou. Esse é o pensamento de Gregório de Nissa. Se a gente parar para abordar teologicamente, é verdade. Jesus ele foi totalmente humano, um humano perfeito, e também totalmente divino, Deus perfeito. Eu te pergunto, deu para entender, John? Por você eu tiro se o pessoal vai entender ou não. É meio complicadinho, mas deu para facilitar? Não, foi bom essas divisões que você fez, porque aí mostra que, apesar dessas seitas e heresias, né, cada um ela enfatizava algo um pouco diferente da outra, não era tudo a mesma coisa. E como você deixou bem claro também, ainda acontece hoje, né? Só que como uma nova embalagem, né?
É outra roupagem. E sempre tentando tirar a natureza divina ou a natureza humana de Jesus, sempre ali atacando ali, né, a pessoa, a obra de Jesus, né? Exatamente, porque, citando aqui o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se você tirar Uhum. Jesus do cristianismo, o que sobra? Ruiu tudo. Sim. Uhum. Então, o ataque tem que ser em cima de Jesus. Então, eles têm que atacar a, a encarnação, a ressurreição, a ascensão, Isso. tudo que diz respeito a Jesus, eles têm que atacar. É o trabalho deles. E a gente tem que fazer o nosso. John, Hum. a nossa próxima heresia, ela é curiosa, porque eu já fui chamado disso, e acho que talvez Isso. você também poderia ser chamado disso. A maioria Isso, dos, vamos ver. a maioria dos evangélicos acho que é categorizada assim, pelos católicos romanos. Estou falando do nestorianismo. Olha só o que ela pregava. Ela foi defendida por Nestório, né, um bispo de Constantinopla, do quinto século, e ele defendia que as duas naturezas de Cristo estavam separadas. Ou seja, Uhum. quem sofreu na cruz foi somente Jesus homem, Deus homem. Uhum. Então, nesse primeiro ponto, ele dizia, Jesus tinha as duas naturezas. Mas quando ele estava lá gritando e sofrendo, sendo humilhado, não era Deus que estava ali. Era somente o homem Jesus. Ele separou isso. Mas não para por aí. É aí que a gente vai entrar nessa brincadeira. Ele negava ainda que Maria era mãe de Deus, forçando assim a igreja a criar aquela defesa mariana que a gente vai ver no Concílio de Éfeso. Vou explicar isso melhor. O que a heresia de nestorianismo consistia? O básico era a separação das duas naturezas de Jesus. Ou seja, havia momentos em que Jesus ele podia optar ali entre a natureza divina e a natureza humana. Optar é uma palavra meio vaga, mas é melhor que eu tenho agora. Podia alternar E as naturezas, né? eu queria não usar alternar, porque aí pode cair no modalismo, que é uma outra heresia. Elas são muito ligadas uma com a outra. Se a gente mudar uma palavrinha, vira outra coisa. Então, não era bem alternar, mas uma hora aparecia uma coisa, outra aparecia outra. Elas podiam se separar quando era conveniente, vamos dizer assim. Uhum. E na encarnação, era impossível que Maria fosse mãe do Deus divino. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? Maria pode ser mãe da parte divina de Deus? Porque o Nestor Evidentemente. ele separava, né? Uhum. Maria era só parte da mãe da parte humana, porque ela Sim. era humana. Uhum. Então, você concorda com o Nestor nesse ponto? Sim, claro. Não poderia ser mãe da parte divina de Jesus. Então, nasceu mais um nestoriano aqui. Bem-vindo ao time. Acredite, até o reverendo Nicodemos foi chamado de nestoriano. Ele defendeu isso. Sim, Que Maria é mãe da parte humana de Deus. sim. Porém, eu acho que há erros aí dos dois lados. E aqui eu vou ter que tomar muito cuidado para não ser chamado de herege. Mas vamos lá, cuidadinho. Eu estava falando disso hoje com um irmão, aí ele me perguntou sobre isso. Ou eu acho que foi o erro de Nestor, separar as duas naturezas. A Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia dá margem que Jesus era totalmente divino, totalmente humano. Há uma impressão que, em alguns momentos, de fato, Jesus ele escolhia ser mais humano do que mais divino. Por exemplo, quando ele resolveu tirar um cochilo no meio do mar, começou aquela tempestade. Quando parecia que ele era pego de surpresa com algumas situações. Quando, por exemplo, aquela mulher tocou na roupa dele, né? Ele falou, alguém tocou em mim, mas quem? Ele não é onisciente? Enfim, o que ele precisou perguntar? E há outros momentos que ele sabia coisas que ninguém sabia. Né? Ele sabia que os fariseus estavam pensando que ele era um blasfemo, ele sabia os sentimentos, os desejos do coração de outros. Então, parecia que ele ligava e desligava a divindade dele quando era conveniente. Porém, isso não quer dizer necessariamente que ele abria mão de quem ele era. Isso só quer dizer que ele tinha duas naturezas que coexistiam praticamente ao mesmo tempo. A nossa percepção é que é o problema disso. Como a igreja vai reger isso? Eles vão dizer que eu acabei de falar, que as duas naturezas de Jesus sempre estiveram juntas.
aí eles vão se valer da encarnação para isso, que é o Concílio de Éfeso. Eles vão dizer que, como Jesus ele encarnou em Maria, ele encarnou com as duas naturezas. Logo, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ali havia Deus homem e Deus divino. A natureza divina e a natureza humana, em Cristo. Então, já que Maria ela foi aquela que engravidou e deu à luz ao Deus homem, logo ela tem que ser também a mãe de Deus. É o Theotokos, o famoso Theotokos. Daí que vem a expressão católica, Maria é mãe de Deus. Só que, mãe de Deus em que sentido? Mãe de Deus, homem. Não mãe da divindade. Aí parece que eu estou separando de novo, mas não estou. O que eu estou querendo dizer? É que eu não posso dizer que Maria é mãe de Deus plenamente, porque eu teria que dizer que ela concebeu a divindade, sendo que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo antecede a criação, ou seja, Cristo já existia antes de Maria, como Deus eterno. Mas, em algum momento da encarnação, o Deus eterno se fez carne no ventre de Maria e assumiu a forma humana, assumiu a natureza humana. E ali as duas se uniram. Só que é uma questão que eu acho que nunca será conciliada. Fica aí o problema. Maria, ela é a mãe de Deus ou é a mãe da parte humana de Deus? Como eu falei, o medo aqui de ser chamado de herege, mas não é errado você dizer que Maria é mãe de Deus, no sentido Deus homem. Mas é um pouco errado você dizer que é só parte... Não, ela é mãe. Ela é mãe ela somente é mãe, da parte humana de Deus. Ela é mãe, sim, a gente poderia falar do Jesus Deus, porque ela foi quem gerou ele. Mas aí, se a gente entrar nessa explicação católica, ou mariolatria, a gente vai ter que colocar uma divindade de Maria que ela não tem. Exatamente. E é esse que é o erro Entendeu? da parte católica. Uhum. Em si, o termo mãe de Deus, ele não é tão errado assim. Sim, sim. Mas ele é problemático. Ele é problemático. Se você enfatizar Maria. Porque aí, para eles começarem a ter argumentos para essa justificação deles, eles vão ter que... Não, agora a gente vai ter que colocar Maria como Deus, não vai ter jeito. Exatamente. E, olha, em tese, nenhum católico vai dizer isso para você. Não. Ninguém vai dizer católico. Isso. Ninguém vai dizer. Mas na prática, meu amigo, ó, eu só para fechar essa parte, vou contar uma historinha rápida. Eu estava no ponto no ônibus uma vez, aí desci com uma senhora em frente a uma igreja católica, ela foi a igreja dela e foi para mim. Aí eram duas senhoras. Aí quando uma levantou para descer comigo, a outra falou, vai com Deus. Aí essa senhora, a outra, com Deus, mas com Maria na frente, porque ela é nossa mãe. Desculpa se algum católico me ouvir nesse momento, mas se isto não é idolatria, eu não sei o que é. Eu rasgo meu diploma, depois de ter estudado paganismo durante tantos anos, eu não sei mais o que é idolatria, não sei mais o que é culto, porque tem todos os sentidos, todos os níveis aí. Mas, enfim, é aquilo que eu falei antes. A intenção é boa. Eles usaram Maria para mostrar o ponto exato em que as duas naturezas de Jesus se uniram e não se separaram mais. Tá certo. O problema é que o termo não ajudou, mãe de Deus, apesar de não ser totalmente errado, e a forma como ele foi levado, especialmente durante a Idade Média, após lá, você vai ter Duns Scotus, por exemplo, falando da concepção imaculada de Maria. Isso. Aí já elevou outro patamar. Enfim, criou um outro problema, né? Se Maria era imaculada, a mãe dela também teria que ser imaculada, e a avó dela também. Você criou uma raça de mulheres perfeitas. Enfim, sem pecado. Então, é um absurdo maior que o outro. Então, você tentou criar um problema, tentou dar uma solução ao problema, mas você criou um pior. Enfim, então, por isso que eu falei que os católicos nos chamam disso, né? Somos nestorianos, porque a gente, aparentemente, vê ali uma quebra da natureza de Jesus. A gente vê ali uma impossibilidade dele ser totalmente divino, totalmente humano. Mas não é isso. A gente simplesmente faz ali uma separação da Maria como quem ela realmente foi e a Maria que foi criada, né, pelo catolicismo romano. Mas isso aí já é outra questão. Tanto que a gente deu essa volta aí. Tanto que ela morreu e ainda está esperando o julgamento, né? Apesar de que eu já conversei com católicos que eles falam que ela nunca morreu. Pois é. Ela foi assunta ao céu. É isso que eu tô falando. Foi arrebatada.
É isso que a gente está Pois é. falando, para poder colocar Maria nessa posição de mãe de Deus, né, mais enfatizando Maria do que Jesus, né, eles vão ter que começar a colocar, fazer esses malabarismos teológicos, né, para poder explicar isso. Porque não tem de onde ele tirar isso. De onde que eles vão tirar essas explicações? E aí começa a vir toda essa... De onde eles vão tirar, a gente vai falar sobre a parte medieval no próximo episódio. Eu te falo de onde eles vão tirar isso. De muitos lugares, os mais inusitados possíveis. Mas tudo a seu tempo. Sim, até mesmo de alguns, se eu não me engano, até mesmo eles vão tentar tirar de alguns livros apócrifos para poder... Não, antes fosse só os apócrifos. Isso. Estou falando aqui de viagem mesmo. Uhum. Se fosse só os apócrifos, dá para refutar, mas aqueles argumentos que foram feitos para tentar deixar você sem saída, né? Uhum. Enfim, coisas bizarras mesmo. Faz um pastor de ermas para no chinelo. Rafael, eu acho que a gente... Você vai falar mais um pouco? Pode falar. Eu só vou partir agora para as trinitarianas, para a gente fechar esse momento. Uhum, pode falar. Eu acho importante falar das heresias acerca da Trindade. Vai lá, pode ir lá. Então, essas são mais rápidas, né? A primeira é o modalismo, é aquela que defendia que você não tem uma trindade, você só tem um Deus que ele se apresenta de três formas. Ora ele é o Pai, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito Santo. O modalismo, eu nem preciso dizer que ele encontrou certa resistência e foi refutado. Você também vai ter, seguindo a isso, monarquismo. Esse daí está presente até na cabeça de alguns evangélicos hoje. Que ele defende a sujeição total de Jesus e do Espírito Santo ao Pai. Então, você não tem uma igualdade entre os membros da Trindade. Uhum. O monarquismo ele coloca Deus Pai como, de fato, monarca supremo, em que Jesus e o Espírito Santo são submissos a ele. Ou seja, não são iguais. Logo, você atacou a perfeição e a divindade do Espírito Santo e de Jesus. Então, também foi condenado aí como uma heresia. E, por fim, fechando esse grupo, você vai ter um nomezinho bem complicado, bem longo, o macedonianismo, que negava a divindade do Espírito Santo. Só faltou ele. Atacaram o Pai e o Filho, só faltou atacar a divindade do Espírito Santo. Mas, como eu já disse aqui mais cedo, o próprio Jesus declarou o Espírito Santo como Deus ao dizer que há pecado contra ele. E essa heresia foi definitivamente refutada no primeiro concílio de Constantinopla, no quarto século. E só para fechar as heresias, temos aí aquelas que abordavam a questão da soteriologia, da salvação. A primeira sendo a mais famosa, o pelagianismo, aquela que vai abordar a questão da salvação por mérito. O homem é capaz de se salvar sozinho, porque Cristo teria removido, né, o pecado original dele. Então, ele pode se salvar. Pelagianismo, por conta de Pelágio, seu maior expoente, que vai ser combatido por Agostinho de Hipona, aquele famosíssimo debate acerca da graça, que Agostinho vai expor ali que nós somos somente salvos pela graça, o homem caído, depravado, não podemos se salvar sozinho. E, com o passar do tempo, surgiu uma alternativa, né? Um pelagianismo mais leve, que é o semi-pelagianismo, que ele vai dizer que, de fato, nós somos caídos, precisamos da graça para a salvação, mas o homem tem que dar o primeiro passo. Basicamente, todo o pentecostalismo moderno e arminianismo, eles são semi-pelagianos. É o mesmo discurso. O homem tem que dar o primeiro passo, tem que fazer a sua parte, né? Cristo morreu por nós, mas eu tenho que aceitar Jesus, aqueles termos bem conhecidos. E, por fim, o universalismo, que defende até hoje, existe isso, que a salvação é para toda a criação. Tanto no fim dos tempos não haverá inferno. Todos serão salvos, porque Cristo morreu pelo mundo, né? Então, todos serão salvos. Ironicamente, alguns até falam que Satanás será salvo. Então, seria uma coisa linda se isso aqui fosse verdade. Você está lá no céu e olha para o lado, está o diabo lá louvando junto com você. Só imagina essa cena. Quão bizarro isso seria. Enfim, então aí eu fecho aqui a parte das heresias. Ainda faltou coisa ainda. É muita coisa. Mas eu tive que ser mais sucinto. Uhum. É com você, John. Não, e a gente vê esse tanto de heresias que surgiram nesse período, né? E a gente vê, né, até como você falou no início, né? Se não fosse o cuidado de Deus, né? Se não fosse a graça de Deus e que levantasse homens. Porque até mesmo muitas dessas heresias que surgiram foram de homens, né, estudados. Não foram homens indoutos, né, homens ignorantes.
mas eram homens que eram tidos também como sábios, mestres, né? E a gente vê o cuidado de Deus em toda a história. E ele sempre tem os seus, né, Rafael? E sempre levanta aquele remanescente ali que vem e combate essas heresias, né? Não, exatamente. Eu ia falar exatamente isso que você disse, que Deus sempre conserva um remanescente fiel. E isso daqui, pelo menos nos 2 primeiros séculos, foi debaixo de perseguição. Para quem pensa que a igreja só fica debatendo quando está em paz, nem sempre. Irineu, por exemplo, depois de combater os gnósticos, ele foi martirizado. Policarpo também, Clemente, enfim. Essas pessoas, eles eram teólogos que, ao mesmo tempo que eles estavam defendendo a fé, eles também estavam sendo perseguidos no meio secular. Então, perseguição independe da questão da defesa da fé. Então, independente do tempo, a gente está tendo sempre que buscar combater os falsos profetas e as heresias que continuam surgindo no nosso meio até hoje. Bem, essa parte aqui, essa última pergunta, a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou ali dentre os pais apostólicos, se eu não me engano, a gente falou os escritos apostólicos, se eles servem, se não servem ainda hoje em dia. Aí eu não vou fazer, porque senão a gente vai estar repetindo. Não, mas só para fechar aqui, aquela coisa, a gente pode usar, mas o que a inspiração divina, que foi divinamente inspirada, é a palavra de Deus. Então, os pais da igreja podem errar e erram. Tem muitas coisas que a gente concorda, mas tem que a gente discorda. E a gente tem que colocar tudo à prova, né? Como diz o apóstolo Paulo, examinar todas as coisas e reter aquilo que for bom. Muito bem. Bem, a gente já está chegando ao final e eu gostaria que você deixasse, Rafael, suas considerações finais. Bem, John, eu queria agradecer aí pela oportunidade, pedir a Deus, primeiramente, que continue conosco, nos abençoando, porque ainda tem muita água para rolar, né? Mais coisas aí para a gente falar ao longo do tempo. Se Deus não for conosco, de nada adianta. E também aí, pedir desculpa a você, aos ouvintes, por qualquer coisa, porque esse tema é muito amplo e às vezes a gente tenta resumir, pode acabar ficando alguma coisinha de fora. Então, se você tiver interesse sobre esse tema, eu aconselho você a ir buscar essas obras que eu citei, veja os pais da igreja, bom material disponibilizado na internet, artigos, porque a gente está tratando aqui muitas coisas que não são do nosso métier normal. Vamos deixar aqui embaixo, né, algumas indicações, né? Sim, perfeito. Isso, deixa aí algumas indicações. Eu já deixo de cara aqui agora, se você puder, existe toda uma coleção da Patrística disponível lá para comprar no site da Paulus, né? Eu estou fazendo a minha coleção. Eu comecei a minha também. Tardiamente, mas comecei. E são livros são acessíveis, não é nada exorbitante assim, em relação a preço. Eu recomendo você, uma coleçãozinha, capinha verde. Isso. Tem vários documentos em vários livros, então vale a pena comprar sim. Então é um tema que vale a pena você investir. Então eu agradeço mais uma vez e peço que você não desista. Se achou aí as temáticas complexas, não desista, porque vale muito a pena, como a gente veio falando a noite toda, o dia todo, o tempo todo, que essas heresias, esses debates, eles sempre vão estar voltando, e a gente, como cristão, tem que estar apto aí a identificar isso e cortar o mal pela raiz antes que ele se espalhe. Isso aí. Rafael, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Teologicamente. Eu agradeço. Também. Eu quero agradecer também a participação de todos vocês. Obrigado por ouvir e escutar esse episódio até o final. E olha, a gente vai voltar aí no próximo episódio e vamos estar seguindo aí nessa série de episódios sobre a história da igreja, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos abençoe. Até a próxima. Teologicamente, o seu podcast de teologia.